É uma linha do tempo para você entender o caso do Bruno Henrique. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por participação em esquema de aposta. Nesse lance aí, o que acontece? Ele toma o cartão. Isso. E aí ele recebe ali, é expulso, tem a reclamação, você vê, ó, o jogador segura, é aquele lance, depois o Capita vai falar, que eu vou jogar pra ele, inclusive, mas o jogador sabe, ele sabe, porra, ali o cara sabe, ó, se eu fizer isso eu tomo cartão, se eu falar isso aqui eu tomo outro, isso aqui eu posso acontecer. Então é o seguinte, a gente vê, e nós não estamos falando, né, de um time, e aí com todo o respeito aos times do interior, da terceira, da quinta, da sétima divisão, mas estamos falando do Flamengo, né? E aí o Bruno Henrique toma esse cartão e é por isso uma investigação que se arrasta, né, Pedro? Não é só de uma temporada, ela vai de um ano para outro, ela vai de um ano para outro. Foi no Brasileirão de 2023. Exatamente. O Flamengo ainda tinha a chance de ser campeão brasileiro. Isso. O Santos estava desesperado contra o rebaixamento. O Santos, de forma surpreendente, ganhou esse jogo. Só para explicar até, né? Como é que funciona, até dentro da cronologia que o Igor traz da matéria, das peças, não é do dia para a noite, não foi o jogo da semana passada. Primeiro, a Comebol, através do sistema de monitoramento que ela contrata, uma empresa terceirizada, recebe o alerta. A Comebol faz o alerta à CBF. A CBF inicia a investigação no âmbito esportivo. A Polícia Federal também entra no caso por conta do alerta. E agora a Polícia Federal apresenta o seu relatório, porque não é a Polícia Federal que diz se o cara vai ser preso ou não. Ela apresenta o seu relatório e o MP, o Ministério Público, informa se ele vai oferecer denúncia ou não. Oferecendo a Justiça de se acata a denúncia ou não, se ele vai virar réu ou não. Então, tudo que a gente tem por agora é uma peça até forte, né? Porque são prints, são comprovantes de conversa, tá tudo muito claro ali. O irmão perguntando quando ele vai tomar o terceiro cartão, o irmão pergunta se é o jogo contra o Santos, ele fala, procura no Google quando é que é o jogo, ele toma o cartão nesse jogo, depois o irmão cobra um dinheiro a ele porque está devendo, e aí diz que não consegue fazer aposta porque a conta está bloqueada, muito provavelmente por movimento suspeito nessas casas de aposta. Então, esse é o desenrolo que está lá, repito, na matéria do espn.com.br, e agora tem esse trâmite, Polícia Federal, Ministério Público, se a Justiça acata ou não, se ele vai se tornar réu ou não, mas o mais importante é que, paralelamente a isso, um processo que foi interrompido na STJ dele pode ser reaberto. Exatamente. Certo? E aí sim, e aí a punição ela pode ser mais célere. Né? Ô Pedro, e aí eu vou falar uma coisa aqui. Ô Bruno, e aí eu vou falar aqui como um cara que acompanha o futebol e cobriu tantas vezes. Eu acho que o pior de tudo é o seguinte, é o Bruno Henrique usar o esporte, Ô Bruno, quantos garotos queriam ter a chance que você tem? Virou profissional, joga num baita time que é o Flamengo, e aí você é envolvido numa situação como essa. E eu não tenho, assim, eu posso falar, e aí, Capitão, eu vou vir até contigo aqui. Queria que você olhasse naquela câmera ali, e aí a Lu vai fechar no Capita aqui. É o seguinte, contando o pessoal, quanto tempo você ficou com um jogador profissional? Eu fiquei profissionalmente de 95 a 2009. O Bruno Henrique, ele ostenta uma faixa que tem uma história de capitão no Flamengo. Ele veste uma camisa, né? Que movimenta mais de 40 milhões você também colocou pessoas. essa faixa aqui. Sim. Você jogou no Flamengo. Você foi líder. Capito, eu queria que você contasse que sentimento que você tem quando você abre o site da ESPN e vê uma notícia como essa envolvendo um jogador do Flamengo, no caso o Bruno. A gente pode falar como ex-atleta, né? Que sentimento de tristeza e de revolta, né? E muito baseado no que você está falando, né? Tristeza porque o esporte ele não representa isso, né? Enfim, um jogador profissional, ele dá um outro recado para a sociedade, deve dar um outro recado, né? Para a sociedade. O Bruno, ele, como a gente falou, ele veste uma camisa, né, que tem uma torcida de mais de 40 milhões de pessoas, ele veste uma faixa de capitão no braço, então isso é um poder muito grande que ele também tem e carrega, é uma responsabilidade muito grande que ele tem. Ele tem muitos jovens, né, crianças, jovens, adolescentes que sonham em ser atleta profissional e se espelham nele. Então isso também é uma grande responsabilidade. E é triste quando você vê um jogador se envolvendo em algo que para alguns, mas que deixa um recado tão poderoso, né? Que é você tentar de alguma forma manipular o resultado de um jogo, cima disso. E isso revolta por conta de que o Bruno Henrique hoje tem um salário milionário, ele veste uma camisa de um grande clube, ele tem o poder de mudar
a vida da família dele, né, como aconteceu com o irmão, mas de uma outra forma, né? O futebol proporcionou isso a ele também, ter um ótimo salário por méritos dele. A gente sabe a história do Bruno, né? A história de luta, é um jogador que apareceu para o futebol um pouco mais tarde, o quanto ele sofreu, o quanto ele deveria dar valor em tudo aquilo que ele conquistou. E o quanto seria importante também, pelo que a gente entende nas conversas, uma ajuda financeira para a família, que ele poderia fazer de uma outra forma. E é isso. Edu, eu acho que a gente já viu casos semelhantes anteriormente, de jogadores menores, de clubes pequenos, e eu fui uma mão muito pesada em cima disso. Eu acho que tem que ter uma punição exemplar, até como referência para essa molecada que está surgindo, né? Que acha que o dinheiro vem fácil, o dinheiro não vem fácil. Para você conquistar o que o Bruno conquistou, ele teve que lutar muito, né? Para você ter uma condição financeira, você tem que trabalhar muito e tem que trabalhar corretamente, porque aí sim vai valer tudo a pena, né? Vai valer a pena esse dinheiro que você está recebendo. Então é isso, assim, a gente não está baseado em suposições, existe uma conversa entre ele e o irmão, deixa muito claro que o Bruno estava entendendo aquilo que estava acontecendo com relação a apostas. Então eu acho que deve acontecer uma punição até exemplar, e eu falo isso com o coração apertado, porque eu gosto muito do Bruno, né? Eu acho ele um grande jogador, eu acho ele uma pessoa, antes desse episódio, uma pessoa até pura, né? Enfim, na maneira como ele se porta na coletiva, na maneira que ele se relaciona com os companheiros de clube, mas ele é um pai de família, é um cara de mais de 30 anos de idade, que sabe muito bem o que é certo e é errado. Então é isso. Eu acho, eu não sei se eu posso usar as palavras que eu usei. Pode usar, Capita. Eu vou tentar ser. A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que retrata um pouco o seu sentimento. Isso, pode assim, falar. Só para finalizar o meu comentário, é assim: isso para o Bruno e para qualquer outro que esteja envolvido ou que pense em se envolver numa situação como essa. Então esquece o Bruno Henrique e o irmão. Eu vou falar de uma forma geral, para você que está assistindo a gente. Tem que ser muito burro para você tomar uma atitude como essa. Olhar para a situação toda e tomar essa decisão. Então, você que pensou em fazer ou que fez, você tem que ser muito burro para fazer isso. E eu vou olhar também para a família, né? Que eu tenho minha esposa, né? Tenho minha esposa há mais de 30 anos, a gente está junto, tenho meus filhos, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meus irmãos também. Então, vou usar mais uma palavra forte, né? Depois, enfim, entendam como quiser. Mas você, como família, que conhece a história de vida da pessoa, que lutou junto para construir tudo aquilo, você tem que ser muito filha da P para pedir isso para um irmão seu, para um amigo seu. Então me emociona porque talvez isso acabe com a carreira do Bruno, ou se não acabe profissionalmente, mas pode acabar manchando a imagem dele. Então eu sinto muito no coração, porque eu lutei muito para ser profissional. Se um vagabundo qualquer me pedisse para fazer isso, de mim ele iria apanhar, seja ele quem fosse. Ele iria apanhar se chegasse em algum momento um telefonema para mim, para eu me envolver em qualquer tipo de aposta, seja ele amigo, desconhecido da família. Porque se fosse da minha família, eu nunca mais olharia na cara se um irmão meu, qualquer pessoa próxima de mim, pedisse para me envolver com aposta, para levar uma vantagem daquilo que eu suei tanto para conquistar. Então, assim, Bruno, sinto muito por você, né? Por você ter que passar por isso, mas que a punição seja exemplar. E você, familiar do Bruno, que pediu para ele fazer isso, assim, repense a sua vida, porque você pode ter acabado com uma história incrível que o Bruno construiu e continua escrevendo, tá bom? Então, assim, desculpa Capita, o sentimento, sabe por que eu acho que é legal? porque me incomoda, porque eu respiro o futebol, eu vivo o futebol.